Pânico se instala nos bancos, que são obrigados a escolher entre, de um lado, obedecer o STF e proteger o ministro Alexandre de Moraes, ou, de outro lado, obedecer a Magnitsky e punir o ministro. E os banqueiros já escolheram o seu lado, e nesse nosso encontro com justiça, eu vou te contar qual é. Mas antes, pensa num minutinho aqui comigo na dificuldade dessa escolha e me conta aí nos comentários o que você faria no lugar dos banqueiros. Afinal de contas, os bancos estão entre o mar e o rochedo. Eles estão encurralados desde ontem, quando, depois do Trump ter aplicado a lei Magnitsky a Moraes há algumas semanas, ontem o ministro Flávio Dino decidiu no STF que os bancos não poderiam aplicar Magnitsky contra Moraes. E eu vou deixar aqui um vídeo sobre isso na descrição para você que ainda não assistiu o que aconteceu ontem. Agora, é como se o banqueiro estivesse hoje numa encruzilhada. De um lado, se ele adotar o caminho de desobedecer ao STF, ele pode cair de um penhasco, num precipício, porque os ministros já mostraram que são desequilibrados, eles não têm mais Constituição nem lei para obedecer no Brasil. Eles já mostraram um desequilíbrio, que eles estão fora do eixo. Basta lembrar que Alexandre de Moraes suspendeu o X de funcionar no Brasil, chegou a proibir num certo momento o VPN, confiscou ativos da empresa Starlink para pagar a multa de outra empresa, do X. Então os ministros estão especialistas em punir e retalhar até fora da lei, fora das quatro linhas do jogo, inclusive com multas milionárias. Então, se escolherem esse rumo de desobedecer ao STF, os banqueiros eles veem ali um caminho que pode cair de um precipício. De outro lado, se o banqueiro seguir o caminho de desobedecer ao Donald Trump, descumprir a Magnitsky, espera à frente dele o fogo do inferno. Porque os bancos que desobedecem, eles recebem multas bilionárias. Eles podem ser excluídos do sistema financeiro internacional global. E isso significaria a morte financeira, a potencial falência do banco. O que você faria como banqueiro, hein? Pois bem, eu vou te dizer agora o que os bancos já decidiram, a escolha que eles já fizeram, e eu vou mostrar detalhes imperdíveis disso que prenunciam quem vai vencer a guerra entre o STF e Donald Trump. Pois é, encurralados e em pânico, os bancos já avisaram que eles vão se render a Magnitsky. Eles já avisaram que eles não vão obedecer a decisão do Flávio Dino, que eles disseram ser incumprível. Bora aqui entender isso com essa coluna que saiu no Lauro Jardim do jornal o Globo. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. Ou seja, entre o penhasco de uma consequência incerta, esse caminho que eles podem ou não cair de um penhasco, e o fogo do inferno certeiro do Donald Trump, os bancos preferiram a incerteza, seguir pelo caminho que pode ou não cair do penhasco com o STF bravo com eles, mas não ir na certeza da perdição do inferno do Donald Trump. E os bancos estão certos. A realidade sempre se impõe. Não adianta o ministro Flávio Dino querer dar uma decisão decretando o fim da lei da gravidade. Ele não vai voar se ele pular de um prédio. O Flávio Dino e o STF, eles não têm como impedir os efeitos da Magnitsky no Brasil, nem obrigando os bancos a desobedecer, porque se os bancos desobedecerem, se eles não cumprirem, se eles ferirem ali a Magnitsky, se eles não punirem o Moraes, os bancos vão estar detonando as pontes de relacionamento financeiro entre os bancos brasileiros e os bancos do mundo. Os bancos do mundo, eles não são alcançados pelas ordens do STF. Eles, os bancos do mundo, eles obedecem a Magnitsky. E se os bancos brasileiros descumprirem, as pontes entre os dois lados vão ser rompidas e os bancos brasileiros vão ser isolados e eles vão quebrar. Porque não tem banco hoje que não precisa fazer contrato de câmbio internacional. A economia brasileira rui. Então, gente, a Magnitsky, ela é imparável. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha comigo. Os bancos brasileiros, eles estão simplesmente perplexos com a decisão do Flávio Dino, que determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais executivas de governos estrangeiros necessitam ser homologadas no Brasil, numa tentativa de blindar o Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. O diretor de um grande banco brasileiro detalha o espanto. Não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a Magnitsky. Puxa vida, hein? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem poderia prever que uma lei como a Magnitsky do país mais poderoso do mundo não poderia ser ignorada? Gente, desde que a Magnitsky ela foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, o que a gente tem visto é um verdadeiro show de horrores na política, no STF, na imprensa e nos próprios bancos. Com todos eles ali dando migué, se fazendo de bobos, agindo como se a Magnitsky não fosse alcançar ninguém. Afinal, o Brasil é soberano. É absurdo que os Estados Unidos tentem interferir no judiciário brasileiro. E por aí vai. Quando nunca se tratou disso. Sempre se tratou de uma lei americana, aplicada em território americano, e que tem efeitos aqui no Brasil porque todos os bancos dependem do sistema financeiro americano e do relacionamento com os bancos americanos e do mundo para sobreviver. E agora a ficha tá caindo. Dá uma olhadinha aqui o que acontece se os bancos brasileiros descumprirem a Magnitsky. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar os contratos. Quem vai dar a ordem é o OFAC, a agência do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, responsável por administrar e impor as sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes já sofre restrições, como a de não poder fazer câmbio em dólar, usar cartão de crédito Visa, Mastercard ou Amex, ter investimento em fundos que tenham ativos dos Estados Unidos. O texto da Magnitsky que caiu sobre o ministro, por enquanto, se restringiria a isso, diz aqui a matéria. Diz o banqueiro que está falando aqui na matéria. Mas nada proíbe que um novo texto mais duro seja editado pelo governo Trump, como o de mandar suspender a conta corrente dele. Gente, bancos, olha, cuidado! O secretário do Tesouro americano ele já avisou que isso que vocês estão dizendo aqui não é verdade. Ele já disse que a Magnitsky é uma só, não tem essa história de dois níveis de Magnitsky.
Ele já avisou que tudo que vocês têm aí de Moraes tem que ser encerrado. Que vocês têm que encerrar e bloquear tudo do ministro Alexandre de Moraes. Até a conta dele em reais. Vocês aí, banco, olha, vamos ser francos, estão correndo um risco tremendo de terem que pagar multas bilionárias por conta desse migué que vocês estão querendo dar. É melhor vocês correrem de uma vez para cumprir a Magnitsky inteira, senão quem vai ser sancionado vão ser vocês. Olha aqui, finalmente, esse diretor de banco ele cria um neologismo para resumir o que está na mesa. Disse, essa decisão do ministro Dino é incumprível, incumprível. E os bancos terão que encerrar a conta, queira o Flávio Dino ou não. Só que Flávio Dino e a STF não querem. E eles vão escalar essa briga sem parar. Isso ainda vai piorar muito, gente, antes de melhorar. Mas essa decisão dos bancos de obedecer a Trump e não a Dino já é um prenúncio de quem que vai vencer essa guerra, de quem tem mais poder e mais força.